Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Nem pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles conhecê-los-eis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos, nessa semana mariana, hoje nós estamos no 6º dia, né, e último dia dessa semana mariana, como de praxe. No último dia de cada semana a gente entende o subir de degraus, né, da semana. Então a gente meditou no primeiro dia dessa semana sobre a grandeza oculta, né, de Maria, para a gente conhecê-la um pouco mais e entender também por que fala-se tão pouco sobre ela, né? E aí a gente viu sobre a relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, né? E a gente viu a relação dela com os filhos dela, e também a gente viu também a relação dela com aqueles que são mais que filhos dela, né? Que são aí os predestinados, né? E hoje a gente vê, né, percebendo quem é Maria, percebendo, né, que Maria é ali a morada, né, da Santíssima Trindade, que ela tem uma relação de amor incomensurável para com seus filhos, que somos todos nós cristãos, né? Ela tem uma relação de dispensadora das graças e do Espírito Santo, né, para os seus filhos. Ela tem uma relação mais íntima ainda com os seus predestinados, e hoje nós vamos ver um pouco mais, né, agora, já conhecendo ela, né, já sabendo a importância quem ela é, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a natureza de Maria, né, e qual é a função dela no universo. A gente viu que ela participa do mistério da redenção, assim como Eva participou da nossa perdição, né? Mas a gente vê mais, né, porém Maria transcende essa condição, né? Ela é chamada de a árvore da vida, né? Qual é o fruto? Eva, né, ela comungou, né, da árvore da vida de uma maneira pecaminosa. Não foi isso? Ela quis ser, foi o que a seduziu, né? Foi as palavras da serpente: sereis como Deus, porque o fruto da árvore da vida, né, as sefirotes, que são os frutos do conhecimento, né, eles havia ali uma ordem cósmica, né, emitida por Deus, de que nós não deveríamos, não estávamos preparados ainda e nem precisamos, né? Deus só nos basta, apenas Deus nos basta. E ao contrário de Eva, né, que quis comungar desse fruto, Maria gerou, ela tornou ela mesma, né, Maria se tornou, por graça e ação de Deus, a própria árvore da vida. E o fruto que Maria gera, né, é Cristo. Então a gente vai aprofundar e meditar nesse mistério, nesse entendimento tão profundo e que necessita
de tanta sabedoria para entender que Maria é a árvore da vida, né? Para a gente conseguir entender que Nossa Senhora é um lugar também. Então, no primeiro ponto, eu vou adentrar essa questão do cultivo dessa árvore, né? Na árvore da vida, né? Então a gente precisa sempre estar recorrendo, como a gente já viu, sempre recorrendo a Maria, né? Para se apoiar no socorro dela, né? Então, onde é que foi lançada a semente? A semente ela é lançada quando? Quem é que é o semeador? É todo aquele que está pregando, né, a palavra através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio trazer a boa nova, pregar o Evangelho e nos incumbiu dessa missão. Quando Cristo voltou para o céu, depois de ter ressuscitado, e passou um tempo conosco, né? Visitou lá os discípulos de Emaús, visitou os apóstolos, enfim. Depois disso ele retorna para o céu e ele nos dá uma missão de pregar o Evangelho até o fim do mundo. Não é isso? Então essa é a nossa missão. Quando a gente evangeliza, a gente solta a semente, seja de qualquer forma, seja através do exemplo dentro da nossa casa, através ali de uma palavra de sabedoria, através de um ombro amigo, né? Enfim, há vários, gravando um vídeo, indo pregar, esclarecendo uma ou outra dúvida, isso tudo é evangelização. E quando você faz isso, você lança uma semente. E essa semente, o terreno que essa semente vai germinar é o seu coração, né? Então, foi lançada uma semente mariana no seu coração, né? Para que essa árvore cresça e gere um fruto chamado Jesus Cristo. O fruto de Nossa Senhora é o próprio Cristo. Então, porém, como toda árvore, nós precisamos cuidar como um jardineiro, senão essa árvore morre. Hoje eu vou falar dos perigos que podem aí destruir, matar essa árvore, né? Acabar com a devoção mariana dentro do seu coração. E você precisa vigiar, é muito perigoso. Ao passo que a gente vai ver a importância, né, de Nossa Senhora para gerar Jesus, qual é a importância de Cristo? Né? Toda incomensurável. A gente vai ver também os perigos que essa árvore corre. Então, assim como uma árvore, né, que a gente plantou, a gente precisa a todo momento estar regando, né, estar cuidando dessa árvore. A gente precisa estar ocupado, a rega, a poda, né, o cuidar dessa árvore precisa ser a prioridade. Sua prioridade de vida é o crescimento e a manutenção dessa árvore. Então você não veio ao mundo para exercer sua profissão, você não veio ao mundo para ser um esposo, para ser uma esposa, para ser pai, para ser filho, para ser mãe, para ser, enfim, você veio ao mundo para cuidar dessa árvore como um jardineiro. Por quê? Porque você veio para gerar Cristo para as outras pessoas, entende? Essa é a tua principal ocupação. E você, no seu local de estudo, de trabalho, de convívio social, você também vai estar ocupado você está dedicando a essa ocupação prioritariamente. Sempre o crescimento dessa árvore, entende? Então, essa árvore, ela nos gera Cristo. E Cristo nos leva a Deus. Então, o que pode ser mais importante no mundo do que ir a Deus? Nada. Segundo ponto, além de cuidar dessa árvore, regá-la e tudo mais, como que a gente vai regar essa árvore? Você vai regar assistindo pregação, lendo diariamente a palavra de Deus. Você vai ver o Evangelho, as leituras do dia, comungando, principalmente comungando, participando da missa, evangelizando, sendo evangelizado, né?
Se você quer por aí apurar o uso dos teus dons, você precisa limpar os teus sentidos, porque os teus dons eles vão fluir, vir e fluir através dos teus sentidos. Então, concupiscência, né, dos olhos, limpa teus olhos. O que você vem vendo? Para um dia, quer aflorar os dons mesmo, tira um dia por semana para você não ver nada que não seja cristão. Se você for assistir algo, assista uma pregação, assista uma aula de teologia, limpa os teus ouvidos para ouvir a Deus. Se você tira um dia por semana, pode ser no mesmo dia, um dia de jejum, então eu não vou ouvir nada que não seja uma música, vai ser uma música cristã. Nesse dia eu vou, se você tiver a opção de não trabalhar, não trabalhe. Se você trabalha por conta própria, mas tira um dia para você ficar em meditação. E se você não pode se dar a esse luxo, que você esteja sempre em contemplação ali durante aquele trabalho. Tira um dia para você limpar, né, a tua palavra, que é ponta de lança. Fica um dia inteiro em silêncio. Experimenta, limpa os teus sentidos e você vai ver os dons fluírem com uma sobrenaturalidade exponencial. Vai crescer de forma exponencial. Então nisso você está regando essa árvore. Agora, além de regar, você precisa ter o cuidado, né, no cultivo dela. Então assim, você tem que arrancar, como uma árvore, você tem que arrancar as ervas daninhas, os espinhos que crescem em volta, né? Tudo aquilo que pode sufocar aquela árvore, né? Como que você faz isso? Como que você arranca os espinhos, as ervas daninhas, né? O que são essas ervas daninhas que podem sufocar a árvore mariana no teu coração, né? Então, você vai arrancar mortificando. O que é mortificar? Dar morte a si mesmo, né? Aos teus prazeres, né? A ocupações inúteis. Se você... eu tenho um momento de ócio. O ócio, ele é indispensável. Você precisa ter momentos para não fazer nada, para descansar. Só que o teu ócio seja produtivo. Né? Enquanto você para um pouco para descansar, leia um livro teológico, vai ler a história de um santo, né? Coloca uma música ali cristã, reza um pouco, ou fica só em meditação, né? Deixa a tua mente livre, esvazia a tua mente. Sobretudo, procure evitar situações de pecado. Se você, por exemplo, aí nas suas redes sociais tem páginas, né, que te levam a pecar, deixa de seguir para que não suba no teu feed aquilo ali. Procura substituir página por páginas cristãs que vão subir no teu feed, mensagens te lembrando do Evangelho, te lembrando, né, das coisas cristãs. Se você for, enfim, se divertir, não esqueça nunca de convidar Cristo, estar em louvor naquele momento. Então, essas ervas daninhas são ocupações vãs, ocupações que vão te levar para o pecado, é coisa inútil, coisa que não vai aumentar a tua inteligência, né? Você vai ler um livro, leia um livro que vai aumentar ali a tua sabedoria, um livro que realmente vá contribuir, né, para o teu crescimento. Então a mortificação implica isso. Por que mortificação? Porque o teu corpo vai pedir exatamente as vãs ocupações, né, as coisas inúteis, né, os alimentos que vão te fazer mal. O teu corpo vai pedir tudo que é o do pior.
E aí quando você não atende esse chamado do corpo, isso é uma mortificação, você está morrendo para si mesmo, né? E isso é uma forma de afastar, de arrancar os espinhos, né? O amor próprio, né? O amor a essa carne, essa vaidade, o amor a essas comodidades, é como se fosse ali a praga, né? Os vermes, as lagartas, elas vão corroendo, né? Essa devoção, né? Ela vai destruindo ali a tua situação ali de orgulho, né? Como se fossem assim, os animais que chegam ali para comer, para arrancar, para depenar aquela desfolhar, né, aquela árvore. Então a gente precisa impedir que esses animais, né, que esses vermes, que essas pragas cheguem perto, né? E eles têm um local, né? Então você sabe onde é que eles andam, você sabe quais os grupos, né? Por aí pode ser até alguém, um círculo de amizade. Geralmente os primeiros negativos contra a nossa conversão, eles vêm da própria casa, do círculo de amigos, das pessoas mais próximas. Quando muito, ainda que a pessoa não negative a tua empreitada, né, rumo a Deus, ela vai diminuir aquilo ou encontrar paralelos. Eu não preciso disso, eu obtenho isso aí de outras formas. Ela vai se enganar, vai vestir uma máscara, né? E a gente não pode se deixar levar. Então, no terceiro ponto, a gente precisa não só ser esse jardineiro que cuida e que afasta os perigos, né? Arranca as ervas daninhas e enxota os animais. A gente precisa ser fiel a essa árvore. A gente não pode assim, hoje eu estou com preguiça, eu não vou lá regar, amanhã eu rego. Está chovendo, nem precisa do meu cuidado hoje. A gente precisa ser fiel todos os dias, né? Eu dei o exemplo da chuva, né? Mas às vezes é o sol. O que é essa chuva? O que é esse sol demasiado? O que é a distância de ir lá na árvore, levantar da cama? Isso aí as intempéries da vida. A gente não pode deixar que as circunstâncias, seja uma pessoa, uma palavra, né, ou porque você, de repente, você está num período de deserto, não está sentindo o amor de Deus por você, não está sentindo o seu amor por Deus, não está sentindo vontade de rezar, não está sentindo, enfim, seja qual for a chuva, você tem que ir regar assim mesmo. Mesmo que você não esteja sentindo, que você reze, mesmo que você não queira, reza sem querer. Se você não quer ir na missa, vá à missa sem querer, mesmo assim, né? Isso é a fidelidade. E eu digo para você, tem mais valor quando você faz isso sem sentir, sem ter aquela vontade de fazer, do que às vezes quando você está sentindo aquele ímpeto de fazer. Porque quando você não está com vontade e faz assim mesmo, aquilo já é uma mortificação. Então aquilo vai dar mais fruto ainda. Entende? Então, muitas pessoas chegam a Deus por um caminho, né, de conversão, né, por uma história. A pessoa estava no fundo do poço, o Senhor mudou a história dela. Que bonito, muito, muito, muito bonito.
Tem gente que chega a Deus através de uma dor. Como Santo Agostinho falava, bendita dor que nos leva para Deus. Tem gente que chega a Deus através de uma experiência sobrenatural. Tem gente que chega a Deus através do estudo, sobretudo do ateísmo ou de outras doutrinas. Não tem uma forma mais bonita que a outra. Se você chegou a Deus, o que importa é isso. Às vezes a gente olha a maneira que o outro chegou a Deus e a gente acaba se sentindo, eu não diria enciumado, mas a gente se sente um pouco diminuído. Ou quando o Espírito Santo ele comunica um determinado dom a uma pessoa e a outra de outra forma. Entenda uma coisa sobre os dons e carismas do Espírito Santo. Ele sopra onde quer e em quem quer e de acordo com a abertura de coração. Nem todos vão ter os mesmos dons, mas é imprescindível que você entenda que ninguém vai ser melhor com os dons, os talentos que Deus te deu do que você. O colega que está ao teu lado, caminhando ao teu lado, você não pode ser melhor nos dons e talentos e carismas que Deus deu para ele. O que eu quero dizer? A cada um Deus deu a arma necessária para vencer o combate que nos é cabido. Então, o teu combate, ele vai demandar determinada arma. Se você está olhando para a arma do teu colega, pro talento, pro dom, pro carisma, e querendo ser como, você vai ficar despreparado. Você precisa entender que é você, a história, você é o personagem principal. É entre você e Deus. E o que Ele designou ou o que Ele permitiu. Então não perca tempo querendo ou olhando os talentos de quem quer que seja. Deus te dotou, você tem a tua inteligência, você tem a tua eloquência, você tem, ou não, talvez você não precise disso, você tem a tua beleza, você tem o teu jeito, você tem o teu sentimento, você tem os teus talentos, os teus dons, os teus carismas. Por que tem gente que parece que é melhor do que você em alguma coisa? Não só na ordem teológica, na ordem sobrenatural, mas às vezes, né, aí na profissão, enfim, no lazer, em qualquer coisa, nas atividades. Porque tem gente que descobre seu talento e se prepara mais do que você de repente se preparou. Mas sobretudo porque ela está lutando com a arma que lhe foi dada, que ela vai ser boa naquilo ali. Alguns nascem com um talento, né, e alguns adquirem por treinamento, não é isso? Mas a pessoa, ela está no seu ambiente que lhe foi proposto, usando as armas que lhe foi proposto. Percebe a diferença? Então, de repente, essa pessoa, se ela for lidar com as coisas que você tem que lidar, ela não consegue. Você está achando, nossa, ela é melhor nisso ou naquilo outro, mas se ela for fazer aqui o que você faz com naturalidade, ela não dá conta. Por quê? Porque ela está nas batalhas dela e você está nas suas, certo? Então, entenda que é uma relação pessoal sua com o Espírito Santo. E você vai desenvolver, né, os talentos quando você olhar para os seus talentos, certo? Para os seus carismas. E aí você pode fazer tudo aquilo que eu falei, limpar os sentidos, esses carismas vão vir com mais fluidez. O sobrenatural vai te saltar aos olhos.
entende? Então, você sentindo ou não, que você permaneça fiel ao teu caminho, fiel, né, ao que você precisa fazer. Se você tem ali que rezar um texto todo dia, que você reza o texto todo dia. Se você tem que rezar o rosário, reza todo dia esse rosário. Seja lá, se Deus te pediu o voto de silêncio, você vai fazer o voto de silêncio. Se Deus te pediu para você ir pregar, você vai fazer isso. Se Deus pediu para você ficar quietinho orando por quem está pregando, você vai ser fiel nisso ali. Porque a pessoa certa no lugar errado não dá fruto. E às vezes o diabo, quando você já tem certa intimidade, quando você já entendeu que Deus é tudo e que não tem nada no mundo para você, o diabo não tem como tentar te afastar da igreja, tentar te afastar do caminho de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai falar para você: olha, vai ali servir em tal pastoral, vai ali evangelizar tal pessoa. Você nunca vai desconfiar que é o diabo que está te mandando fazer uma obra que seria uma obra de Deus. Mas de repente não era a tua missão você evangelizar aquela pessoa, você fala a coisa errada no momento errado e acaba afastando a pessoa de Deus. Você por aí, você vai servir numa pastoral que não era para você, você é um ministério que não era para você, você, de repente, você é um ministro da Eucaristia e você deveria estar, sei lá, nos ministérios de música, entendeu? Então, o diabo às vezes é muito sutil, às vezes ele vai te enganar. Então nem toda missão é tua missão, nem todo dom é para você usar. E você só vai se confundir se você estiver tentando olhar o do outro. Então seja fiel na tua missão, seja fiel ao que você tem que fazer, que vai produzir fruto. Só rega, só cuida dessa árvore e vai nascer o Cristo. E é o Cristo que salva. Quando Cristo nasce no seu coração, aí todo o resto vem por acréscimo. Você já passa a evangelizar, a ciência te vem, os dons te vêm, te saltam. Então, se a árvore da vida foi bem cultivada, é Cristo que vai nascer no nosso coração. Então, por meio dessa prática, dessa devoção, a gente dá a Cristo mais glorificação em um mês, por exemplo, do que por meio de qualquer outro modo em um ano. Por que isso acontece? Por que essa devoção oriunda do tratado, ela rende mais glória a Deus, mais frutos, mais mudança de vida, do que se a gente estivesse caminhando aí há anos. Quem é de caminhada, ele percebe uma coisa, que não importa quanto tempo de caminhada, quando ele chega nessa devoção, a impressão que dá que não sabia nada, que estava fazendo tudo errado. E quem não é de caminhada, quem conheceu já chegou na fé, no caminho de Deus por essa devoção, ele vai perceber, convivendo com outros cristãos que não passaram por esse caminho aqui, que ele está muito mais avançado. Sobretudo, ele vai perceber que isso não vai gerar uma soberba no coração dele, vai gerar uma misericórdia. Inclusive, ele sabe até o momento de se calar, porque ele entende com muito carinho e amor que às vezes não é o momento da pessoa saber aquilo ali. Porque o que a gente descobriu, a gente descobriu através de Maria. E ela ensina tudo de uma maneira muito doce. A gente foi mergulhado no caldeirão das nossas próprias misérias e não sentiu. Agora, as verdades que a gente vê aqui dentro, quando são despejadas em outra pessoa, ela não aguenta. Porque ela precisa, sobretudo, da graça mariana. Essa árvore,
precisa estar sendo cultivada naquele coração. Então a gente acaba que não atropela, né? Com muito amor, às vezes no silêncio a gente está vendo ali com todo amor, quando precisa a gente corrige o irmão, mas na maioria das vezes a gente está só rezando por ele, com muita humildade, entende? Então por que isso acontece? Por que ela é tão profunda? Por que gera fruto tão rápido? Primeira coisa, porque todas as ações que acontecem no tratado, nessa preparação, a gente chama de exercício, tá? São exercícios, né? Cada dia a gente faz o exercício. Desses exercícios, tanto que não adianta você assistir o vídeo, ou você ler ali o que tem que ler naquele dia, né? Determinado exercício, e ficou ali. Você precisa passar o dia inteiro, você precisa se acostumar a perseguir os momentos do seu dia, a enxergar Deus ali e aplicar tudo que você aprendeu no dia de hoje naquele dia. Então, o primeiro motivo é porque todas essas ações, elas são feitas por Maria. A gente abandona a nossa própria intenção, né, e passa a ser de Maria. Então essas ações, né, esses exercícios, esses dias, eles passam a ser praticados por Maria, pra gente, ela faz pra gente, né? Então o segundo ponto, quando, né, uma alma ela se entrega a essa prática, né, a gente considerando que tudo que essa alma pensa e faz, ela não faz por si mesma, né, ela faz por Maria, e faz assim um completo sentimento de confiança, né, estando à disposição de Maria para se aproximar de Jesus, né, essa prática acaba sendo muito mais humilde, né, do que uma alma que age por si mesma, a gente agindo por Maria. Então, primeiro ponto, a nossa intenção, a nossa ação é feita por Maria. Segundo ponto, a prática, fazer tudo em Maria, é uma prática mais humilde, chega mais perfeita para Cristo, né? Então, assim, terceiro ponto, Nossa Senhora, ela, com muita caridade, ela recebe, né, nas mãos dela, todos os teus louvores, né, todos os teus louvores, os teus agradecimentos, todos os teus pensamentos, todas as tuas ações, ela recebe enfeita, né, ela oferece para Cristo. Então logo, já que está chegando puro, ali sim o Senhor pode ser glorificado, do que se você o estivesse glorificando através da tua palavra pecaminosa, através das tuas mãos pecaminosas, né? Então seja quando você ora direto para Deus, quando você fala direto com Deus, Deus ele acolhe pela misericórdia dele, mas chega contaminado a ele. Agora, quando você passa por Maria, ora para Maria primeiro, né, quando você louva Jesus e agradece através dela, tudo isso ela leva e chega em Deus completamente limpo. Então você está glorificando a Deus muito melhor, né, com mais eficácia do que se você estivesse fazendo diretamente para Ele, né? E o quarto ponto porque você nunca vai pensar em Maria sem que Maria pense em Deus. Você nunca vai rezar para Maria sem que Maria reze para Deus. Você nunca vai pedir, você nunca vai oferecer nada sem que ela leve tudo aquilo para Deus, porque Maria ela é toda relativa em Deus. Então ela honra a Deus, entende? Então esse é o motivo dessa devoção ser tão eficaz, como a gente viu. Maria nos ama com amor eficaz. Amém? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.